eu cheguei a uma situação que quando eu tinha que fazer cálculos, eu pensava o seguinte: se eu contrato esse palestrante, eu ganho 20%. As contas não fecham. Eu preciso de 100%. 100%, para eu ganhar 100%, eu preciso subir no palco. E o tempo todo eu sabia que eu tinha que assumir um palco. O tempo todo. Porque eu sabia que eu fazia aquilo muito bem. Existe uma pergunta que você faz pra você que é o seguinte: o que eu faço que as pessoas me elogiam, que sempre que eu faço, eu sou elogiado de alguma forma, e que quando eu estou fazendo aquilo, mesmo se eu estivesse fazendo aquilo de graça, eu estaria feliz, e que não importa o tempo, não importa o dinheiro, aquilo te traz felicidade. E quando eu fazia essa pergunta pra mim, que é a pergunta que te direciona pra tua missão de vida, a única coisa que eu podia responder é: Elaine, o que você faria se você não precisasse de dinheiro? Finge que você tem uma herança de bilhões na conta. Você só precisa de uma ocupação para acordar e dormir, para fazendo alguma coisa. A única coisa que me respondia era: eu ajudaria as pessoas. Eu iria dar treinamento para as pessoas. Eu iria dar aquela palestra para as pessoas, que era aquilo que eu fazia na consultoria. Então eu entendia que ali estava o caminho, mas era muito difícil fazer essa transição. E aí as coisas pioravam cada vez mais, elas pioravam cada vez mais. E eu entendia claramente que... E eu resistindo, não vou pro palco, contratar mais um evento. E cada evento que eu fazia para vender, dava prejuízo. Era um atrás do outro, um prejuízo atrás do outro. O prejuízo era tanto que a gente levava, porque, claro, eu nunca levei prejuízo. Eu tinha uma força dentro de mim, eu fazia o que ninguém fazia. Porque naquele momento o meu olho brilhava, eu fazia por amor. E quando eu estava tendo prejuízo, eu estava fazendo para cobrir um prejuízo. Era para cobrir um outro prejuízo, então não tem campo, não vibra. Então, eu cheguei a uma situação que quando eu tinha que fazer cálculos, eu pensava o seguinte: se eu contrato esse palestrante, eu ganho 20%. As contas não fecham. Eu preciso de 100%. 100%, para eu ganhar 100%, eu preciso subir no palco. Acho que foi desde o momento que eu engravidei do Arthur. Era uma situação não esperada na minha vida, assim. E acho que naquele momento, tudo aquilo que estava acontecendo comigo era um relacionamento à distância, bastante conturbado. E hoje eu tenho clareza, assim, nítida, né? Porque eu tenho o maior respeito dele como pai. Eu entendo que o casal se separa e isso não separa o pai dos filhos, né? Então eu acho que ali sim, aquela situação, porque digamos que todos os meus sonhos estavam desmoronando. Ali, os meus negócios, eles já não estavam tão legais, mas eles não estavam legais porque era uma transição, já era uma mudança. Aquilo que eu fazia já não brilhava mais o meu olho, porque eu já não acreditava mais. E aí eu fui entendendo que nós temos muitas missões de vida. A gente não sabia que ela estava passando aquelas dificuldades, que nem a gente descobriu depois. Achava que bem ela não estava. Achava que ela vivia mais ou menos, né? Que tinha para sobreviver. Que não era aquilo que, mas só que não era aquilo que a gente pensava. Ela passou depois com os anos que ela foi contando para nós, né? Que daí eu pensava, pô, a gente estava aqui numa boa, né? Tanto podia ter ajudado, né? E ela não dava gosto de contar, passava fome e não contava para nós. A gente não pensava que ela estava passando tanta dificuldade, como ela contou que ela passou. Eu trabalhei muito na minha vida para ter alguma coisinha. E sempre
Nunca dei o gosto de dizer que estava mal também. Quando eu estava bem mal, eu dizia que estava bem. Ela aprendeu isso aí comigo. Essa desestrutura pessoal e emocional que acontece com muitas pessoas é um luto, um óbito, um fim de um relacionamento, um desemprego. Tem para algumas pessoas acontece um grande caos no momento em que ela perdeu o emprego. Ela morreu quando perdeu o emprego. Ela ficou ali na vitimização, no que fizeram comigo, e a vida dela não andou mais. Algumas pessoas, como por exemplo a minha mãe ela morreu quando ela se separou. Ela passou a sobreviver todos os dias, a vida dela acabou. Ela não conseguiu sobreviver, ela não conseguiu se reinventar. E estava tudo bem, porque era a consciência que ela tinha. Eu tive essas questões pessoais com a minha separação, com um relacionamento, com a gravidez, com a empresa falindo, digamos assim, que eu também me perdi. E nessa desestrutura, houve eu em busca de estar bem e tudo mais, de tentar estar bem, tentar sentir a felicidade, tentar sentir tranquilidade dentro de mim. E quando você está completamente desestruturado emocionalmente, você acha que é a beleza externa que vai fazer com que você se sinta feliz. Então, mais ou menos, eu penso dessa forma, assim. Aí fez com que, por exemplo, eu fosse procurar um procedimento de colocar botox no meu rosto. Como fazia isso há muito tempo. Eu já comentei isso em alguns vídeos. Com 21 anos de idade, eu tive uma paralisia facial. Essa paralisia, ela aconteceu em virtude de uma grande crise de estresse. Porque com 19 anos eu coloquei uma empresa, imagino que eu trabalhava com 20, com 21 anos. Eu tinha uma empresa para tocar, funcionários para gerenciar, eu tinha clientes, né, grandes clientes, e eu sei que eu acordei assim de madrugada com meu rosto desse tamanho. E eu fui direto para o hospital, e aí eu soube que houve uma paralisia do meu lado direito do meu rosto, e naquela época foi orientado com que eu fizesse uma cirurgia. E com aquela minha idade de 21 anos, já tudo que eu estava sob poder mental, pensamento positivo, já tinha lido Poder Infinito da Mente, Lauro Trevisan, Joseph Murphy, Napoleão Hill, eu não quis fazer a cirurgia. Como um olho ele ficou diferente do outro, eu fui no oculista e eu falei pro meu oftalmo, não tenho o que fazer com um olho, pensei, já que faz cirurgia de correção, né, pensei em abrir um olho assim, e ele falou, não, você pode colocar botox. Eu nem sabia o que era botox. E aí ele falou, não, tu pode fazer botox, porque o botox vai fazer um pontinho aqui, ele não vai fechar, ele vai harmonizar. E nessa fase da depressão, essa depressão suicida de eu odeio essa vida, eu sou horrorosa, e que eu me odiava e achava que eu era culpada, porque o que a culpa faz? A culpa faz com que você se destrua, porque você não tem merecimento, então traz a autodestruição, a culpa traz a autodestruição. Então eu culpava, como eu era culpada, eu me odiava. Então quando eu começo a querer curar essa culpa que eu sentia, eu procuro um cirurgião para que pudesse colocar o botox em mim novamente, procedimento esse que eu fazia durante muitos anos. E esse cirurgião, em sintonia com eu me odeio, eu sou horrorosa, bananã, porque eu sou ridícula mesmo, porque tudo que tá em mim é horroroso, afinal de contas, né, tava lá naquela situação, já estava separada, me sentia vítima, hoje entendo que não era vítima de nada, mas naquela época me sentia que eu não era boa o suficiente, que eu era culpada de tudo, que eu era horrorosa, que eu era a pior de todas as mulheres da face da terra, com o intuito de a minha autoestima estar legal. Eu fui fazer esse botox. Tanto que eu tenho um contrato, né? O contrato daquilo que eu contratei era botox, era tantos pontinhos aqui, para que harmonizasse o meu lado direito e esquerdo, como já tinha feito isso mais de 20 vezes ao longo dos últimos anos. E ele simplesmente me enganou. Ele colocou Metacril no meu rosto. E eu não sabia. Eu sei que eu cheguei em casa roxa, e eu me lembro que a Jaque falou assim pra mim, o que você fez no rosto? E eu falei, nada. Porque não era nada, era algo que eu já tinha feito tanto tempo, né? Tantas vezes, não tem... E ela falou, teu rosto tá roxo.
Eu não sei porquê, mas eu gelei. Eu lembro até hoje. Eu gelei e pensei nesse produto. Porque eu já tinha lido algo sobre o produto. Eu entrei em contato com ele, perguntei se ele tinha colocado isso, porque não poderia ficar roxo, não fica roxo, né? E havia ficado muito roxo. E ele falou que não. Que não. E aí eu começo a fazer. Nos dias seguintes eu percebo o meu rosto. Eu usava um termo deformado. E aquilo começou a me levar a muita tristeza, e aí ele me dizia que eu estava louca, porque eu falava com algumas pessoas, e essas pessoas diziam que ele poderia ter colocado esse produto, porque esse produto estava em auge na época, né? E eu falava para ele o que havia me dito, e ele me chamava de louca, e que essas pessoas eram loucas também. E eu sei que eu entrei numa depressão suicida. Eu não me reconhecia, era um novo rosto. Porque meu rosto travou, ele travou, ele não tinha nenhuma expressão. Só que se ele realmente havia colocado Metacril em mim, aquele seria meu rosto para sempre. E eu estava enfrentando uma situação de que o meu rosto era o meu trabalho. Então imagina eu dizer, Deus, como assim? O que você quer de mim? Porque o meu rosto é meu trabalho e meu rosto está deformado, que era a linguagem que eu usava. Tudo que eu mais amei em minha vida toda foi o meu sorriso. Era o que eu mais amava, aquela coisa de criança, de você pensar, o que você mais gosta em você? Sabe quando você escreve? O que você mais gosta em você? Eu sempre amei meu sorriso. E aquilo que eu mais amava não existia mais em mim. O meu sorriso, ele não existia, ele estava travado. Imagina, ele colocou Metacril aqui. Então, o meu rosto não tinha expressão, ele ficou parado, trancado. Ele não subia, meus lábios não subiam, meus dentes não existiam. E aquilo foi uma sentença de morte. Quando eu me olhava no espelho, eu via o rosto deformado. E aí era o termo que eu usava, né? Porque não era eu, não me reconhecia, eu não me via. E aí então, meu primeiro estágio foi de agressão. Foi de autoagressão. E quando eu comecei a entender o amor próprio, quando eu comecei a compreender a aceitação, que ao me rejeitar, eu estava rejeitando Deus que está dentro de mim, a minha divindade, por alguma razão maior, mesmo que eu não estava compreendendo naquele momento, entendendo por que isso aconteceu comigo, era para o meu melhor. Era para o meu melhor, mesmo que eu não estivesse entendendo, e eu não entendia. Tanto que dizer para Deus, como eu posso achar isso? Como que eu posso achar que isso é para o meu melhor? O meu sorriso, o meu rosto, o meu trabalho é meu rosto, que ironia tudo isso. E quando eu aprofundo mais nos ensinamentos, eu aprofundo mais nos meus estudos, a única certeza que eu tinha é que eu tinha que me aceitar. É como se durante muito tempo o meu rosto era mais importante do que o meu ser. É importante eu compreender isso para mim. Não que seja uma regra, mas talvez era um momento de que eu precisava reconhecer a minha alma acima da beleza, acima de atributos físicos. E como eu sabia que a minha alma queria ser reconhecida e reverenciada por mim, eu passo a enfrentar isso. Por exemplo, eu nunca assisti um vídeo meu. Nunca. Eu nunca vi fotos minhas quando as pessoas tiravam fotos comigo, porque eu precisava sorrir. Um olho ficava fechado, um olho ficava aberto. E eu entendia, eu sou linda. Eu sou linda. E quando eu ia tirar foto com as pessoas, eu pensava, eu sou linda. Eu sou linda. E eu sorria falando, eu sou linda. E é como se aquela informação estivesse sendo projetada na minha frente, porque eu entendi que não importava o meu rosto, não importava a minha deficiência, minha deformação, o problema que aquilo tudo estava me causando. Existia uma informação a ser passada para o mundo. E eu não olhava, e as pessoas me marcavam. E eu de longe via algumas coisas, mas eu não olhava. Eu nunca na vida, talvez algumas pessoas estejam me vendo, caramba, eu tirei uma foto com ela não sei quantos anos atrás, é verdade. Eu nunca na vida, alguém chama, deixa eu olhar se nós ficamos lindas. Nunca, jamais. Eu entendia que aquele era o meu trabalho. Eu entendia que era só um trabalho. Tirar a foto com a pessoa fazia parte daquele trabalho. O meu trabalho era comunicar, meu trabalho era falar, eu precisava ser inteligente, eu precisava ter conhecimento. E, ironicamente, eu enfrentava uma situação em que precisava tirar foto com as pessoas e que precisava gravar vídeos. E eu falava, eu entendi.
Eu entendi porque, olha que grande paradoxo, como o meu trabalho é o meu rosto, as pessoas só veem o meu rosto e é no meu rosto que está a minha cura. É no meu rosto que está o meu problema. É como se a pessoa quisesse ser uma modelo internacional e ela tem uma perna mais curta que a outra. Que ironia do destino. Não é ironia do destino. É a nossa divindade. É a tua sombra, é a tua cura. Então, eu nunca na vida me assisti, até hoje. Às vezes, esses dias, às vezes as pessoas postam vídeos muito antigos, em que eu vejo claramente meu lábio, meu rosto, meu olho, e eu deixo. Eu deixo, as pessoas estão vendo assim, tipo um vídeo muito antigo, postar recentemente. Eu deixo porque eu entendo, é o meu trabalho e a informação que eu estou postando é importante. Eu não vou bloquear aquele vídeo porque não é a minha beleza que importa nesse vídeo, não é a minha estética que importa nesse vídeo, é a informação que eu estou passando. Então eu compreendi, eu tive essa maturidade na minha consciência de me aceitar do jeito que eu era. Então, quando eu me olhava no espelho, no meu processo de reprogramar a minha autoestima e o meu amor próprio, que era me aceitar incondicionalmente com todos os meus defeitos, com aquele sorriso, com aquele rosto, me amar novamente, aceitar aquele rosto que eu não conhecia, aquele rosto em mim. Eu não conseguia me olhar no espelho e entender que era a Elaine. A Elaine não era aquela pessoa. Então, eu precisava amar aquela Elaine, porque por alguma razão aquilo estava acontecendo. E hoje eu entendo porque olhar para aquela Elaine e tentar buscar a cura dela é o que tornou quem eu sou hoje. Eu precisava curar a alma dela, eu precisava curar as feridas dela, eu precisava carregá-la no colo, eu precisava dar amor a ela, porque eu a odiei muito, eu a agredi muito, então eu precisava. Eu lembro o dia que eu falei, eu tenho orgulho de ser você. Eu cheguei a deitar no chão de tanto amor, eu acho. Quando eu falei, eu tenho orgulho de ser você, Elaine. Eu tenho orgulho de ser você. E foi um encontro comigo, foi um encontro com a minha alma. Então, olha que lindo. Eu me olhava no espelho e eu via aquela Elaine. E eu falava, eu sou linda, eu sou perfeita, eu sou perfeita. Eu fechava meus olhos, eu via a Elaine do passado. Eu via a minha foto do passado, o meu sorriso do passado. Eu entrava naquela Elaine. Eu sorria igual a ela. Eu abria os meus olhos e projetava ela no espelho. Eu agradecia e eu saía. Então, quando as pessoas me olhavam, as pessoas estavam vendo, né? Tanto que algumas pessoas mandavam mensagens muito maldosas, assim, muito maldosas. Mas as pessoas não sabiam. Por exemplo, me oferecendo cirurgião plástico. Se eu era rica, porque eu não fazia uma cirurgia plástica. Mas eu sentia muita compaixão. Isso já não me ofendia mais, não me doía mais. No começo dos vídeos, dá pra perceber claramente que eu não tinha vaidade de estar maquiada, arrumada. Eu nem tinha noção de que eu precisava estar arrumada para gravar os vídeos, porque eu entendia que eu precisava ser inteligente para gravar os vídeos. Eu precisava gravar a melhor informação. E eu só me preocupava com isso, tanto que às vezes eu precisava gravar, eu prendia meu cabelo com uma caneta e para mim ele estava super bem arrumado, passava uma base e ia filmar. Ao longo do tempo, as pessoas começaram a se espelhar em mim. Elas começaram a se inspirar, a se espelhar, e aí começaram a vir as críticas. As críticas de que eu não estava arrumada, ou então de que eu estava cansada, porque estava com um olhar cansado. E aí eu comecei a perceber que as pessoas olhavam para isso, mas eu não. Então, nesse momento, por perceber que eu inspirava as pessoas, eu comecei realmente a me preocupar com a minha aparência no vídeo. E a minha aparência, ela também começa a estar relacionada à minha autoestima e meu amor próprio. Porque aquilo que eu ensino é o aumento da frequência.
Então, quando eu começo a aumentar a minha frequência, eu sabia que eu precisava passar pelos pilares da aceitação, pelos pilares do amor próprio, conforme aquilo que eu liberei um pouco dessas informações, né, do que aconteceu com o meu rosto há muito tempo. Então, a maquiagem hoje, ela me traz a segurança na frente do vídeo, porque hoje é mais de 1 milhão de pessoas, na época era 5 mil, eu colocava 100 e poucas pessoas numa live, hoje eu coloco 10 mil, 20 mil, para me assistir ali numa entradinha, numa entrada que eu faço ao vivo. Então, eu me sinto mais segura, eu me sinto mais poderosa, me sinto mais confiante. Então, o que a Si foi aprendendo também? A entender o meu rosto. Minha sobrancelha, a gente fez ela, então consigo harmonizar o lado direito e o esquerdo, o que me passa segurança, porque eu tenho uma expressão muito forte no rosto. É uma expressão onde meu rosto inteiro mexe. Então, a maquiagem, por exemplo, ela consegue abrir o meu olho, afinar, e eu me sinto linda, me sinto segura. Antigamente, eu não podia me preocupar com isso quando eu tinha 700 mil reais em dívidas. Então, eu só me preocupava com a informação que estava sendo passada. Então, a partir daquele momento, isso agrava a situação, porque para piorar aquela vítima que eu era, eu começo a me mutilar. Porque eu olhava para mim, tu não tem noção, Rafa, o que eu fazia. Eu me batia muito, muito. Eu queria destruir aquele rosto. Eu tinha muito ódio dele. Muito, 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 muito ódio. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz oração de perdão, eu não consegui perdoar. E eu sabia que eu precisava perdoá-lo para que eu pudesse voltar a ser feliz. Eu entendi que eu não seria nada na vida. Eu não seria nada, eu não pagaria as minhas contas, eu não poderia ser uma boa mãe, eu não poderia ser nada se eu não aceitasse. Eu não tinha que ser conivente, eu tinha que aceitar aquela situação para que eu pudesse mudar aquela situação. Bom, quando ela passou por esse período complicado na vida dela, eu era bem criancinha. E os meus irmãos eram bem pequenininhos. E mesmo ela tentando me esconder que ela tava mal financeiramente, emocionalmente, dava pra perceber, porque a gente percebe, tipo, acho que até na frequência mesmo, que a pessoa tá triste, mesmo tentando botar um sorriso no rosto. E eu sempre tentei dar pros meus irmãos, brincar com eles, dar amor, dar carinho, pra ela não se sentir mal, sabe? Então eu sempre procurei dar bastante atenção pra eles na proporção que eu podia, buscar na escola, ir nas apresentações quando ela não podia ir. Tanto que tem muitas lembranças que eu lembro que, assim, tem um período da minha vida que eu passei muitos anos novos com a minha mãe, na praia, pulando ondinhas. Aí tem algum período, assim, que eu não tenho mais a visão dela comigo, tipo, nos anos novos. Eu não trabalhava, eu não tinha condições psicológicas, emocionais, físicas, mentais, eu não tinha, eu só chorava, estava tudo destruído. E aí eu começo a estudar muito para poder sair dessa situação, porque eu não tinha condições de me tratar, tomar remédio, tampouco ir na psicóloga. E eu começo então a estudar, não por mim ou pela minha vaidade, mas para que eu pudesse curar o meu filho. Tudo que eu queria era curá-lo. E eu comecei a buscar. Eu sabia que era eu que tinha que me curar. Eu tinha que me livrar dessa culpa. Eu olhar pra ele e eu dizia: me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa.